Sou o professor Júlio César e vou hoje estar trabalhando com vocês nessa aula o Cemitério dos Pretos Novos. O Cemitério dos Pretos Novos ficou conhecido como o cemitério daqueles que fugiram para sempre da escravidão. Essa frase foi do alemão Freires, que esteve no Rio de Janeiro na primeira metade do século XIX. O que deixou esse viajante tão abismado com o que ele viu? Por que ele se referiu a esse cemitério como local onde os escravos fugiram para sempre da escravidão? Quais foram as impressões que ele teve? Qual era o tamanho desse cemitério? Por que ele era tão importante assim? Quem eram esses pretos novos que dão nome a esse cemitério? Quanto tempo ele existiu? São essas e outras questões que nós vamos debater um pouquinho com vocês nessa aula. O Cemitério dos Pretos Novos foi o maior cemitério de escravos da América Portuguesa. Nele eram sepultados escravos recém-chegados que faleciam antes de serem vendidos no mercado. Ele tem uma principal característica de que nele os corpos jamais eram sepultados, mas eram deixados à flor da terra. Esse nome Preto Novo é usado na bibliografia, acerca da escravidão, dado a escravos que ainda não tinham sido usados. Escravo novo ou preto novo, preta nova para mulheres, moleque novo para crianças. Esse cemitério, então, era destinado a escravos recém-chegados, que morriam logo no desembarque. Quando eles chegavam ao porto do Rio de Janeiro, vinham a falecer e eram jogados, então, no cemitério dos Pretos Novos. Jogados, sim, jogados, porque, segundo a descrição da época, o local era um local inadequado e a forma de sepultamento também. Veja o que Freires diz sobre o cemitério de 1814. No meio deste espaço de 50 braços havia um monte de terra, da qual aqui e acolá saíam restos de cadáveres descobertos pela chuva que tinha carregado a terra, e ainda havia muitos cadáveres no chão que não tinham sido ainda enterrados. Ou seja, o cemitério era um caos. Não havia parede, não havia distinção, não havia muro, não havia nada. Os corpos eram deixados e entulhados ali no cemitério dos Pretos Novos, até que no final de semana um funcionário do cemitério viesse para colocar fogo naqueles restos mortais. Isso foi o que constatou o delegado de polícia João Inácio quando foi lá, através de uma reclamação em 1821 dos moradores do entorno. Esse cemitério dos Pretos Novos ficava na Gamboa, a região da Gamboa. Aqui nesse mapa de 1812 a gente vê ao Rio de Janeiro antes das reformas que vieram a fazer a rodoviária, vieram a fazer o porto do Rio de Janeiro, que aterrou toda essa região, compreendida entre o Saco da Gamboa, o chamado Valongo, e toda essa costão da Saúde. Hoje toda essa área foi aterrada, mas o Valongo, pegava essa região aqui, era onde os escravos eram vendidos. E mais precisamente nesse trecho aqui era a antiga Rua do Cemitério, mais tarde Rua da Harmonia, e depois hoje Rua Pedro Ernesto. Essa casa, no número 37 da Rua Pedro Ernesto, que mora ainda, a dona Mercedes e seu marido Petrúcio, aonde foi redescoberto esse cemitério em 1996, do qual falaremos logo mais. Qual é a história desse cemitério? Como é que tudo isso se deu? Em primeiro lugar, ela se deu a partir da fundação da Igreja de Santa Rita em 1721 por Manuel Francisco Pontes. O cemitério, o primeiro cemitério dos Pretos Novos, data de 1722 e foi criado em frente à Igreja de Santa Rita. Aqui você tem essa visão aqui do quadro de Hildebrand, de 1840, em que os escravos estão em frente aqui ao antigo chafariz, e aqui é a Igreja de Santa Rita. Aqui é a procissão do Divino, em que esses escravos estão comemorando na folia. Aonde mais precisamente eles estão passando era onde era o antigo cemitério dos Pretos Novos. Como eu disse anteriormente, a Igreja de Santa Rita foi fundada por Manassés Pinto, que ele era devoto de Santa Rita.
Mais tarde, esse cemitério foi transladado daqui da Igreja Santa Rita para a região do Valongo, que nós vimos aqui anteriormente, por ordem do Marquês de Lavradio, em 1769, quando ele transferiu o mercado que estava na rua 1º de Março, juntamente com o cemitério, para o Valongo. Quando o mercado então vai para a região do Valongo, né, o cemitério também passa a ser realizado na rua do cemitério, antiga Rua da Harmonia. Bom, quem eram esses pretos novos? Você pode estar se perguntando. Esses pretos novos são os africanos recém-chegados de África, que vieram da região chamada África Central Atlântica, que pega toda essa faixa abaixo da África do Norte, ou a parte norte da África, né? Você tem aqui toda essa região que é compreendida por Congo, por Angola, que chega até o outro lado, que é a África Oriental, onde tem Moçambique e as suas adjacências. Toda essa parte é chamada de África Central Atlântica. O que ela tem em comum? Ela tem em comum o seu tronco linguístico. Todos esses escravos falavam o mesmo tronco linguístico, ou seja, tinham uma língua próxima, que vinha de uma raiz comum. Esses bantus, esse tronco linguístico ficou chamado por bantus, era conhecido no Rio de Janeiro. Debré aqui ressaltou muitas etnias desses africanos. Você tem o Benguela, Angola, o Congo, o Mojico, Monjolo, você tem outras etnias também, como o Indengo, né? O Undongo, são etnias desses escravos, desses africanos escravizados que falavam esse grupo linguístico, esse tronco linguístico banto. E por que isso é importante para nós entendermos? É importante para nós sabermos a origem desses escravos. A pesquisa que nós fizemos no cemitério dos Pretos Novos, quanto à quantidade de escravos que foram sepultados ali, demonstrou que esses escravos passaram pelos principais portos da África Atlântica. Pelo menos de 1824 a 1830, mais de 6.000 escravos foram sepultados no cemitério dos Pretos Novos. E a sua maioria vem desses principais portos: Ambris, Angola, Benguela, Cabinda, Guiné, Guriname, Inhambane, Luanda, Mina, Moçambique, que é a costa oriental da África, e do Rio Zaire. E aí você tem aqui, por exemplo, em 1826, quando Benguela sepultou mais de 400 escravos. A de Angola aqui aparece também como uma grande contribuidora em 1826 e 1827, demonstrando a especificidade desse cemitério como um cemitério, sobretudo, para escravos bantus. Por que essa questão banto é importante para nós pensarmos quem foram esses pretos novos? É porque os bantus possuíam algumas características comuns que vão nos ajudar a entender o que teria sido o cemitério dos pretos novos. Em primeiro lugar, é porque eles entendiam a morte de uma forma diferenciada. Eles entendiam a morte como uma passagem, como um caminho para uma outra vida, em que nessa outra vida não teria uma ideia de punição, ou de justiça, ou de juízo final, mas seria o momento em que esses africanos se encontrariam com os seus antepassados. Observe essa figura de Rogendas. Ela mostra o interior de um navio negreiro, ou uma representação do que poderia ter sido um navio negreiro. Observe bem comigo. Aqui você tem no centro da imagem, que o artista quis chamar a atenção, um escravo com suas mãos levantadas, né, recebendo comida. Mas você observa também que no entorno dele, dezenas de escravos deitados. Não há separação entre mulheres e homens, nem crianças. Todos estão juntos, todos são companheiros de uma mesma aflição. E o mais interessante também nessa imagem é que ele não deixou de retratar a questão da morte. Observe que esses homens trazem para o centro um homem morto, que está sendo recolhido pela tripulação, trazido aqui para o centro, e deve ser depois retirado de dentro do navio. Essa visão de escravos que morrem durante a travessia é recorrente na literatura e foi estudada pela escravidão. Muitos escravos morriam em decorrência dos maus tratos, das doenças, das verminoses, do local insalubre.
das condições do tráfico que eram extremamente desumanas e degradantes, que faziam com que esses escravos morressem. E, por isso, em algumas literaturas antigas, você não vai encontrar o nome navio negreiro, mas você vai encontrar tumbeiros. Tumbeiros, porque é uma ideia de tumba flutuante. Muitos africanos viam realmente essa passagem pelo Atlântico em direção a um outro mundo, como uma direção para o mundo dos mortos, em que os brancos significavam os mortos e que os africanos significavam os vivos. Aqui nós temos a representação de um navio que é bem mais dramático do que aquela que nós vimos representada por Rugendas. Você observa que não tem espaço entre as pessoas, os africanos, estão todos colados, todos amontoados. Durante algum tempo se criticou essa ideia de que os navios teriam trazido muitos escravos, mas a documentação que nós trabalhamos no Cemitério Pretos Novos demonstrou que alguns carregamentos de escravos chegaram a trazer 450 escravos. Essa quantidade de escravos, muito além do que uma embarcação poderia suportar, trazia sérias consequências, principalmente porque o senhor de escravos ou o capitão tinha que fazer uma escolha: ou ele carrega comida ou ele carrega africanos. Em último caso, eles procuravam carregar mais africanos do que carregar comida. Isso aumentava a mortalidade escrava, e trazia sérias dificuldades para esses escravos. Muitos que não morreram durante essa travessia no Atlântico morreram logo depois de desembarcar no Valongo e tinha como destino o cemitério dos Pretos Novos. Realmente, e a questão dos ancestrais, que nós veremos na próxima aula. Não deixe de clicar aqui embaixo, dar o seu gostei, deixar o seu comentário. As críticas e as sugestões serão muito bem-vindas. Até a próxima.